Amigos e amados de meu Pai, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha iluminar os nossos entendimentos, para que saibamos, com certeza, saibamos o que Ele quer, qual é a vontade dEle para as nossas vidas. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, a gente tem segurança, fé, coragem para tomar a atitude que tem que ser feita. Que Ele venha iluminar o seu entendimento agora, minha amiga e meu amigo. E que apesar dos pesares, das dificuldades, das lutas, das tribulações, das angústias, tudo isso seja apenas um cisquinho que caiu nos olhos, mais nada. Porque o que vale mesmo é o que está escrito. Quando Jesus disse para Satanás, está escrito, ele disse assim, em outras palavras, e Satanás entendeu, não tinha jeito. Está escrito, não tenho o que fazer, não posso fazer nada. Quer dizer, o diabo perdeu naquele momento, quando Jesus disse, está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então, Jesus continuou com fome. Ele estava 40 dias sem comer, imagine. 40 dias e 40 noites sem comer. Então, ele estava com fome, muita fome. Mesmo assim, mesmo podendo transformar as pedras em pães, ele não o fez. E por que não o fez? Porque se ele o fizesse, com certeza iria fazer a vontade do diabo. E aí está um segredo para a vida de cada um de nós. Sempre nós vamos ter que escolher entre fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do diabo. Nós ficamos no meio. A quem nós vamos servir? A quem você vai servir? A quem você vai satisfazer a vontade? Do diabo ou de Deus? Então, quando você decide fazer a vontade de Deus, o diabo perde. E você tem um relacionamento pessoal, individual com Deus, porque você faz a vontade dele. A coisa mais difícil que existe nesse mundo é encontrar pessoas que queiram fazer a vontade de Deus. Normalmente as pessoas estão mais propensas a fazer a vontade do diabo do que a de Deus. Então, e você sabe, a quem nós servimos, nós vamos curtir a eternidade. A quem nós servimos aqui na terra, nós vamos continuar servindo na eternidade. Essa é a realidade. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo. Não há como ele não ceifar o que ele não plantou. Não há como ele alcançar os benefícios de Deus fazendo a vontade do diabo. E não há como o diabo tocar naqueles que fazem a vontade de Deus. Isto é uma questão de decisão. Decisão. Se a pessoa crê ou não crê, é problema dela, mas é o que está escrito e é isso que nós cremos. E foi isso que Jesus fez. Foi essa forma que ele
de se defender, o está escrito. Está escrito. Então, quando nós servimos a Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, ao invés de fazermos a nossa vontade, ou as nossas vontades, então a gente fica em paz com Deus. É isso mesmo, em paz com Deus. Quando você está em paz com Deus, pronto, você é feliz. Aí está o segredo da felicidade. Quando você está em paz com o Altíssimo, com o Pai. Aliás, você que fica, por exemplo, você tem uma mágoa, você carrega consigo um desgosto que alguém lhe causou, e você fica com ressentimento desse alguém, você quer vingança. Então, a gente tem visto por aí as pessoas com sede de vingança. E elas pensam assim, não, ele fez comigo, alguém vai fazer com ele. E fica desejando que aquela pessoa que lhe fez mal venha a ser punida, venha a ser castigada, sofrida, etc, etc. Mas eu queria que você soubesse uma coisa. Só em lembrar do texto sagrado, eu já fico feliz. Está escrito isso lá no profeta Isaías. Olha só que pérola de pensamento. Isaías capítulo 48. E o último versículo diz assim, Deus fala assim, mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Está escrito isso. Está aqui escrito. Jesus disse para Satanás, está escrito, nem só de pão o homem viverá. E o diabo perdeu. Por quê? Porque está escrito. E o que está escrito é irrevogável. Está escrito. E aqui está escrito que os ímpios, os maus, os rebeldes, os que resistem fazer a vontade de Deus, para fazerem as suas próprias vontades, esses são ímpios para Deus. Deus os vê como ímpios. E, obviamente, esta gente não tem paz. Pode ganhar dinheiro, pode roubar, pode ficar muito rico, pode fazer sucesso, pode fazer o que quiser, pode ter o mundo a seus pés. Mas se não faz a vontade de Deus, ela não tem paz. E quando a pessoa não tem paz, não adianta estar em casa, numa casa confortável, num iate, não adianta estar num palácio, não adianta ter o poder econômico, não adianta nada. Essa criatura não vai ter paz, porque a paz só é possível para aqueles que servem a Deus, que fazem dele o primeiro em suas vidas. Por exemplo, e você pode ser um religioso, uma religiosa, mas se você não serve a Deus, se ele não é o primeiro na sua vida, então você não vai ter paz. E como é que eu conserto isso, bispo? Bem, se você quer consertar o texto sagrado, lá em Apocalipse, se você quiser, Jesus fala com o anjo da igreja, uma igreja bem situada, uma igreja de sucesso,
à igreja de Éfeso. Está lá escrito, que coisa magnífica. Diz assim, Jesus falando com essa igreja, com o anjo da igreja, com o responsável da igreja, com o bispo ou arcebispo dessa igreja. Ele disse assim para esse anjo: conheço as tuas obras e o teu trabalho. Conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho e conheço a tua paciência e que não podes sofrer os maus ou não pode combinar com os maus. E puseste à prova os que se dizem apóstolos, os que se dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Com isso, eu sei tudinho a seu respeito. E mais, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Quer dizer, Jesus fala com aquele anjo responsável, pastor, por aquela igreja, por aquela instituição. É uma das 7 igrejas, a primeira das 7 igrejas, a igreja em Éfeso. Eu conheço as tuas obras, paciência, trabalho, que não toleras o mal, os maus. Enfim, eu conheço. Porém, ele diz assim, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quer dizer, esse anjo da igreja em Éfeso era um anjo que tinha obras, que aparentemente servia a Deus e fazia as coisas certas. Mas o que adianta aquele anjo apresentar tanto serviço, tantas obras boas, servir a Deus? O que adiantava tudo aquilo se o primeiro amor tinha sido deixado de lado? Quer dizer, e essa é a situação de muitos que estão por aí, pregando o evangelho, se esmerando, se esforçando, dando o melhor de si pelos outros. Mas, a troco de quê? A troco de quê que estão servindo a Deus? Se o coração não ocupa no seu coração o primeiro amor. O primeiro amor foi deixado de lado. Então, assim, essa é a situação de muitas pessoas cristãs, que de repente a sua igreja é você, é o seu ser, é a sua vida. Você tem servido a Deus por um lado, mas por outro lado, você tem sentido frieza na fé, ou então morna na fé, que é até pior. Uma pessoa morna, disse Jesus, estou a ponto de vomitar-te. Não é a pessoa fria que ele está a ponto de vomitar, não, mas a morna, que é nem quente nem fria, meio lá, meio cá, nem barro nem tijolo. Sabe como é que é? É aquela pessoa que aparentemente carrega uma dedicação, fidelidade, lealdade, mas dentro dela, do seu coração, o primeiro amor foi deixado, que é Jesus. Jesus tem que ser o primeiro sempre, todo dia. Não é só aos domingos pela manhã ou quartas-feiras à noite, não.
Jesus tem que ser o primeiro, todo o tempo, toda hora, todo minuto, todo segundo. Ele não aceita dividir com ninguém. Ou ele é o primeiro em nossas vidas, ou ele não faz parte das nossas vidas. E por conta disso, a pessoa não tem paz. Ela não tem paz. Poxa, mas eu aceitei Jesus, já fui batizado nas águas, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e papapá. Ela alega uma série de razões para tentar justificar que ela continua na fé. Mas Jesus diz aqui, para essa primeira igreja, a igreja de Éfeso, que era o anjo da igreja de Éfeso, ele diz: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode suportar os maus, e puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, quer dizer, sofrimento, paciência, trabalho, tudo aparentemente atendia àquela criatura, a fé daquela criatura. Só que ele diz: tenho porém contra ti, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Então, você, amiga e meu amigo, de repente você é aquela pessoa fiel, tem trabalho, tem paciência, e que não pode ter, não quer de forma nenhuma se relacionar com pessoas incrédulas, etc. Você é paciente, você tem sofrido por causa de Jesus, e você tem trabalhado pelo nome dele, e não cansado. Você tem trabalhado e não tem se cansado por causa dele. Mas, a troco de que você está fazendo isso? Por quê? Por que você está agindo dessa forma? O que há dentro do seu coração que fez deixar o primeiro amor? Primeiro amor, você sabe, é primeiro amor. Primeiro amor é inesquecível. Jesus tem que ser esse primeiro amor. Se ele não for o primeiro amor, ele não vai ser amor de ninguém. Quando Deus deu o seu Filho para o mundo, ele amou o mundo de tal maneira, quer dizer, de forma ilimitada. Ele amou ao mundo de tal maneira, com tamanha força, que deu. Quando a gente ama, a gente dá. Essa é a realidade. E aqui, Deus nos ensina que esse dar é o seu ser, a sua essência, seus pensamentos, suas vontades, seus desejos. Tudo você entrega na mão dele. Meu Deus e meu Pai, seja feita a tua vontade na minha vida. Aliás, é a oração que Jesus nos ensina a fazer. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o que Deus quer de você, de mim, de cada um que pratica a sua fé nele, ele quer mais do que trabalho. Ele quer que nós venhamos amá-lo acima de todas as coisas. E quando você ama a Deus, é como se você estivesse crendo em Deus, de fato e de verdade. Jesus disse, perguntado pelos religiosos, ele perguntaram: Senhor, que faremos para realizarmos a obra de Deus, as obras de Deus? Ele então respondeu:
A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E crer é se entregar, é se dedicar, é fazer dele o centro da sua vida, a coluna principal da sua vida. E isso nem sempre tem sido possível. Por quê? Porque as pessoas, muitas pessoas, querem dividir esse amor. Querem servir a Deus, mas não querem deixar de servir a si mesmo. Em outras palavras, é servir o mal. Essa é a realidade porque muitas pessoas não têm paz. E você que, por acaso, carrega dentro de si uma mágoa, um ressentimento, esperando que a outra pessoa venha sofrer consequências, querendo vingança, tem sede de vingança, há de pagar. Aquela criatura há de pagar. Se você é essa pessoa, minha amiga e meu amigo, você não conhece Jesus. Você não conhece Jesus. E por isso você não tem paz. Você não serve, você nem o conhece, quanto mais servi-lo. Você não pode servir quem você não conhece. Não é que você vai servir alguém que você não conhece. Mas, se você o serve, em primeiro lugar, quer dizer, você faz dele o princípio da sua vida, o primeiro na sua vida. Então, crer no Senhor Jesus é amá-lo acima de todas as coisas. Ele tem que ser o primeiro. Primeiro do que sua mãe, seu pai, seus filhos, seu marido, sua mulher. Primeiro do que você. Isso mesmo. Ele tem que ser o primeiro de tudo em cada um de nós. Quando ele é o primeiro em nossas vidas, aí nós temos paz com ele. Se não é o primeiro, então não tem paz com ele, não há paz com ele. E você não precisa se preocupar com os maus que aparentemente se dão bem por aí, por esse mundo afora. Não se preocupe, porque todos vão colher, todos vamos colher os frutos que nós temos semeado. Não tenha dúvida disso. E quem tem semeado a sua vida no altar, quem tem feito do Senhor Jesus o primeiro em suas vidas, já tem paz. O Espírito Santo é o Espírito da paz. O Espírito de Deus guia aqueles que amam o seu Filho acima de tudo e todos. Amiga e amigo, eu espero que você tenha os seus olhos abertos para você não se deixar levar pelas ilusões. Não são os trabalhos, não é a obra que nós fazemos que vai nos justificar diante de Deus. Não. É o serviço a quem nós prestamos, a quem nós servimos, é que vai decidir quem o serve e quem não o serve. Essa igreja, esse anjo, era um anjo eficiente, um anjo trabalhador, um anjo fiel, um anjo leal, um anjo que trabalhou pelo nome de Jesus e não se cansou. Mas tinha deixado o primeiro amor. Quer dizer, todo o trabalho que ele fez estava ocupando o lugar do primeiro amor. E aí? Jesus diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Minha amiga e meu caro amigo, a primeira coisa, a mais importante, é esse relacionamento íntimo, verdadeiro, sincero, que você tem com ele. Se você tem esse relacionamento com ele, então você tem paz. Se você não tem, não tem paz.
Os ímpios não têm paz. Os ímpios, os pecadores, os que vivem a roubar, os que vivem a mentir, os que vivem como sanguessuga, tirando o sangue dos outros, cedo ou tarde vão colher os frutos do que estão plantando. Tá bom? Não se preocupe com isso. Que Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.